Amém. 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 Quantos estão dispersos? Eu Quantos estão dispersos? Eu estou ligada, tá parada. só você mesmo para fazer. Vamos orar. Então, você está preparado? Porque o Senhor, Ele quer falar com você. E hoje é um dia especial, porque Deus usa a serva do Senhor. Eu estava ali agora, lendo o Salmo, e eu vi que Deus sempre usa as pessoas no momento de aflição. E este salmo escrito foi no momento de aflição. E Deus mostrou ao mundo espiritual coisas que iriam acontecer. Então, Deus vai usar a tua serva hoje com a palavra, e esta palavra vai surtir um efeito no mundo espiritual para a vida de muitas pessoas aqui. Como Deus fez na vida daquele homem, Deus vai fazer na tua vida. Por isso, você receba esta palavra que Deus está entregando aqui para a tua filha, e ela vai passar para cada um de vocês, e essa palavra vai gerar um fruto de arrependimento. Em nome de Jesus. Eu vou deixar Você está à disposição. Deus quer usar a sua vida, em nome de Jesus. E Deus está dando um livramento financeiro para a tua serva no dia de hoje. Deus está dando um livramento físico para a serva no dia de hoje. Glória a Deus. São as Amém. simplicidades que Deus faz as coisas. Amém, Jesus? Fica à vontade. Obrigada. 10h30, 4h30. Glória a Deus. Queridos, shalom, shalom, graça e paz. Coisa boa é estar na presença do Senhor, né? E eu quero que você curva a sua cabeça, sei que o Gilberto já orou. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Senhor, diz que o Senhor faz como os pés da corça, aqueles que sobem, Senhor, às montanhas e falam a tua palavra. Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda a pegar essa colcha de retalho que o Senhor mesmo dá por tantos dias para anunciar as tuas boas novas e declarar o propósito que o Senhor tem na vida de cada um e muitas vezes o porquê passamos tantas situações. Obrigada, Deus, e em tudo o Senhor pode, Pai querido, trazer um rema, algo tremendamente extraordinário na vida de cada um. Senhor, sela agora, Senhor, este lugar, Pai. Cada vida, Senhor. E cada um aqui tem uma necessidade. E a Sandra, Senhor, já foi tão usada, Pai. Quando nós amamos a Tua palavra, Senhor, as coisas são diferentes na nossa vida. E sabemos que em tudo, somente o Senhor pode fazer, Pai. E nós estamos aqui para realmente absorver a sua transformação em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Você e eu, diga assim, nós estamos aqui para sermos transformados pelo Senhor. Amém? Lucas capítulo 5 é uma palavra muito conhecida, né? E eu gostaria que você abrisse nesta palavra, porque é a palavra que o Senhor, Ele falou para mim. E hoje é dia de Santa Ceia, que você possa realmente trazer sobre a tua vida. Nesse momento você esqueceu, parou tudo que você estava fazendo
para vir glorificar o Senhor, e não há coisa melhor. Os tempos são difíceis, são maus, mas eu sei que apenas o Senhor, somente Ele pode te resgatar com as fortes e potentes mãos. No capítulo 4, todo mundo conhece a tentação de Jesus. Ele foi levado pelo Espírito Santo, jejuou 40 dias e 40 noites, e depois ele desceu, foi servido pelos anjos e fez muitas coisas, mas ele ainda não tinha os discípulos. É lá em Lucas capítulo 5 que começa ele chamar os discípulos. Então diz a palavra que certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, ele viu ali 2 barcos. Por quê? Ele notou que havia na beira do lago 2 barcos deixados ali desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. E entrando num dos barcos, ele sabia tudo que ele fazia. Jesus pediu para quem? Para Simão, seu dono. Então, você vê que Simão, ele tinha 2 barcos. É a mesma coisa o Rodriguinho ter 2 carrões. E Jesus vai olhar ali e falar, empresta aí o seu carro, que eu vou falar uma palavra para esse povo. E aí ele pediu para afastar, porque Jesus, ele tinha o controle de tudo. Naquele tempo não havia microfone, não havia nada, não tinha, mas ele sabia como modular, sabia, estava tudo às ordens, ele pregou para aquele povo. Só que Pedro, ele era um empresário, e ele tinha pescado durante toda a noite e ele não tinha pego nada. Aqui tem muito pescador, tem o Leandro, tem o Felipe Anacleto, né? E meu pai, ele tinha um barco lá em Itanhaém também, que ele ia com mais uns amigos dele. No fim, eu me lembro, eu era muito pequeno, ele vendeu o barco, porque ele não tinha condições de ir. Barquinho, né? Barco. Era um bote grandão que eles saíam. E quando o cara ama pescar, é difícil. Por quê? Porque é aquela coisa da adrenalina que você vai lá e você quer aqueles peixes. Só que quem é que dá os peixes? Jesus, né? Imagina, você precisa vender, você vive daquilo. Por quê? Porque peixe, você vê que na multiplicação dos pães e dos peixes não tinha assim esse negócio de ficar matando gado, ficar matando coisa. Era peixe, era algo ali da população que eles comiam, e quando eles viam aquelas redes cheias, dá uma satisfação. Quantas vezes eu vi o Anacleto mandar foto que tá cheio de peixe, lugares em que chovem peixes, né? Aquela coisa que passa uma tromba d'água e leva aquele cardume e é jogado na cidade. Não, o povo fica doido, né? Quem não fica? Vê lá, imagina, cair um monte de tainha desse tamanho aqui na cabeça da gente. Claro, deve doer, mas a primeira coisa você vai recolher e vai comer. E era assim, querido, só que eles tinham pescado a noite inteira e não tinha dado jeito nenhum. Imagina. E aí Jesus pediu o barco, porque eles estavam o quê? Lavando as redes. E a gente sabe muito bem que as redes, elas são importantíssimas, elas têm que ser lavadas, elas têm que ser costuradas. E Jesus, de repente, ela chega para Simão, ele chega para Simão Pedro e fala, agora vai e pesca. E Simão duvidou. Claro, porque se eu falar nesse momento, você passou a noite inteira, vai lá e pesca,
ele vai rir de você. Primeiro porque existe um custo, existe uma hora certa para pescar, existem tantas coisas. Aqueles homens não conheciam Jesus. Queridos, muitos de nós não conhecemos Jesus. Você talvez não conheça Jesus como ele deve ser conhecido. E, olha, essa história, ela é tão verdadeira. Ontem nós ministramos um povo e a gente vê que quantos anos as pessoas têm de evangelho e quanto você se aprofunda. E eu quero dizer uma coisa para você. Você sabe aquela parábola não, aquele capítulo em Ezequiel que fala que o profeta ele começa a andar e entrar naquele rio, e ele entra, coloca só o pé, e depois o tornozelo, depois o joelho, e de repente ele começa a nadar naqueles rios. Assim é. Assim que Jesus saiu do monte, fez algumas coisas, começou o ministério dele, ele chamou aqueles discípulos, chamou os discípulos, e os discípulos estavam o quê? Na vida secular deles. Quantas vezes você, na sua vida secular, foi chamado para compor um ministério? Nós estamos exatamente aqui nessa história. E aquele povo, Pedro, ele olhou e falou: pô, esse Jesus aí, ele quer que a gente vá? Eles foram. Ok, Jesus, está falando, a gente vai. Quando eles jogaram aqueles peixes, aquelas redes, depois que já estavam quase lavadas, eles cataram tantos peixes, mas tantos peixes, que diz que muitos peixes fugiram daquelas redes, as redes se romperam. Sabe por que as redes se romperam? Porque as redes estavam, como muitas vezes nós estamos, deixando fugir os milagres de Deus, achando que nunca vai acontecer nada. Porque quando você não conhece Jesus, você vai depender do gerente, do primo, do isso, do aquilo, daquele lá, aquele que falou, aquele advogado, aquele que não sei o que lá. Você fica pensando em inúmeras coisas, mas você não pensa no autor e consumador da nossa fé, que é Deus. Amados irmãos, simplesmente quando eles precisaram dos 2 barcos para pegar tanto peixe, eles ficaram assim, imagina, você vai fazer uma viagem, em vez de você ganhar 1.000, você ganha 50.000, sabe por quê? Porque Deus, ele é tremendo, Jesus, ele quer dar muito mais além. Quando as coisas são de Deus, elas excedem o nosso entendimento, excedem completamente o nosso entendimento. Mas aquele povo, diga eu, não estou preparado para as revelações que Deus ele quer dar para mim. Você sabia? Porque você fica sempre assim, será que vai acontecer? Eu vou orar. Nossa, mas será que a coisa vai dar certo? Poxa, será que... Você fica pondo um monte de será, fica pondo um monte de coisa. Assim estavam. Quando Pedro ele chegou e ele olhou para Jesus, ele teve assim, ele ficou popotizado com Jesus. Ele estava assim, embasbacado, porque as redes começaram a se romper. Percebe que as redes não aguentaram de tantos peixes e muitos peixes fugiram. Sabe o que significa isso? Significa que no começo do ministério é como quando você é um empresário. Muitas coisas, pessoas, os peixes fogem porque você não tem a mesma maturidade
depois de conhecer o Senhor. Você não tem aquela suavidade, você não tem a mansidão, você não tem aquela longanimidade de conduzir aquele barco, de jogar aquelas redes. Às vezes você poderia ter tido outra resposta, mas você deu uma resposta que não era para ter dado aquela resposta. Às vezes você falou um negócio que poderia ter sido falado de uma outra maneira. Por quê? Sabe? É a mesma coisa a gente pegar aqui aquela manga verde, morder aquela manga, amarga a boca, amarga. Assim somos nós como crentes. Quando a gente é novo, a gente tem uma pastora que eu conheço, foi ungido, e que me contaram que ela teve um quiprocó na igreja e ela chegou para os obreiros e falou assim, ó, a porta da rua, ó lá, é serventia da casa. Você nunca pode falar isso para uma pessoa. Jamais, irmãos. Primeiro, a igreja não é sua. A igreja é de Jesus. O que você tem que falar? Você tem que ter uma maturidade. Olha, talvez você precise de tal coisa, talvez a situação que aconteceu deveria ter sido dirigida desta maneira. Quando você tem uma manga bem madura e morde e ela é doce, é diferente de uma manga amarga. Quantas vezes eu quis dar na cara daí? O Gilberto já voou, né? Uma vez, negócio de carro, que estava no nome dele. Daí ela dava o carro na mão. O carro era dela, mas estava no nome do Gilberto, porque a gente foi comprar o carro e aí o cara falou, quando uma pessoa tem o CREA, é engenheiro, pode fazer em 24 vezes sem juros. Eu, assina aí, assina. 20, aquele barato, já viu aquele barato que sai caro? 24 meses, chegava uma multa, multa no meu nome, sabe assim? Quando ele faz multa no nome da gente, tem problema. Quando alguém faz multa no nome dele, ele fica doido. Ou seja, foram 24 meses de uma encheção. Aí assim que terminou de pagar, porque era 24 vezes de 200, 300, 400, sei lá, ficava muito mais barato. Carro lá, 24 vezes sem juros. Tá, e mais uma entrada. Tinha dado o carro como entrada. E aí, o seguro, essas coisas na mão. E ela emprestava o carro para ensinar um monte de gente a dirigir, o Júnior, da Heloísa, etc. Quem? A Andréia, ela ensinou a Andréia a dirigir, aí já tem frutos, né? Aí o que acontecia? Aí vinha lá uma notificação, aquela encheção, né? Você sabe como é. Bom, eu sei que essas situações são coisas que trazem para a gente aquela imaturidade. Em vez de falar, não, ok, vamos pagar, vamos... Não, aquela fruta doce, né? Aquela fruta assim, não, era aquela coisa amarga. Irmãos, é isso, a gente tem que ter... Quando passa esse Lucas 5, Pedro, ele simplesmente ele fica bobo de ver que Jesus tinha falado para lançar os peixes. Aí Pedro era intenso, ele era uma pessoa super intensa. Ele cai de joelhos diante de Jesus e diz, Senhor, eu sou pecador. Eu pensei, Senhor, o que você está falando para eu jogar essas redes aí? O senhor está loucão, mas eu fiz. Eu fui obediente, me perdoa, como eu fui pecador. Quantas vezes você acha que o Senhor não vai fazer? E antes de você chegar lá, já está feito.
Então, ele se assustou, diz a palavra, com a pesca. E todos que estavam com eles. Aí Jesus falou assim, ó, a partir de agora, vocês não vão ser mais pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens, me sigam. Queridos, essa é a nossa história. É a história minha, do Gilberto, história do Alfredo, história de tantos pregadores, pessoas que a gente era de uma maneira. E aí eles começam a andar 3 anos com o Senhor. E quem era Pedro? Aquele que falava, pô, eu vou me matar pelo Senhor, eu faço qualquer coisa. Eu mato, mas eu amo o Senhor. Ele era, ó, boca nervosa, falava, acontecia. Quantas vezes nós somos assim? Deixava a ira e tomar conta dele. Queridos, o que eu quero dizer? Quando você está em Ezequiel e começa, sabe qual é o maior problema da igreja? A igreja superficial. Sabe por quê? Você pega aqui a Bíblia, ó, só quando você está na aflição. Sabe por que Jesus chegou? O Gilberto falou uma coisa, foi profético agora. Por quê? Porque é exatamente isso que o Senhor me falou. Lucas 5, eles estavam na aflição, eles não tinham pego nada. Aí, ó, Daniele, deixa ela ficar sem dinheiro. Ailson, Anacleto, Tauana, qualquer um de nós fica sem nenhum tostão. Você fica numa aflição, porque as contas não param. Não para a luz, não para a coisa, não para condomínio, não para. Você vai lá, cara, o que eu fui fazer da minha vida? É simples assim. E quando tem as escolas para pagar? É muito complicado. E eles estavam aflitos. Pô, se eles vendiam peixe e compravam com dinheiro os peixes, ou comiam os peixes, não tinha peixe nenhum. Sabe como Jesus ama? Jesus ama assim, detonar. Sabe? Chegar detonando naquela situação de aflição. Tem horas. Teve uma vez que quando Jesus queria se apresentar, eu me lembro que ele amarrou as mãos da gente, a gente não conseguia fazer mais nada. Pastor Jackson, ele chegou e me deixou, ele tinha ido para os Estados Unidos, ele me deixou uma nota de R$ 50, debaixo de uma antena que tinha lá. R$ 50 é como se fosse hoje, 50 vai, cenzão, senhão. E ele falou, não sei se foi para a Heloísa ou para uma pessoa, nossa, o que vai acontecer com eles? Mas Deus, ele propiciou isso. Sabe por que você está nessa situação de... Sabe por quê? Porque Jesus quer mudar a sua vida. Jesus, ele quer se apresentar como se ele fosse realmente, e ele é o único que pode tirar você dessa situação. Sabe, vai chegando aquele processo que você fala, não vou dar conta, eu não estou dando mais conta, eu não aguento mais chorar, sabe? É que nem quando estava lá aquele único filho daquela mulher e estava lá, ó, o féretro, o povo andando na rua e Jesus se apiedou e ressuscitou. A aflição de um coração. Quem daqui não teve uma aflição no coração? Ninguém. Todos nós temos uma aflição. E nesse momento eles estavam aflitos e Jesus falou, vocês estão preocupados com peixinho, com dinheirinho, com empresa, com ser profissional liberal, com vendas? Jesus, ele fala, eu sou muito maior que isso. E sabe o que eu quero? Que vocês sejam pescadores de homens. Heloísa. Conhece Heloísa? Não é vagabunda não, viu? Heloísa é muito trabalhadora. Quantas vezes ela, ó, eu vou bordar. Sabe o que ela faz? Coisa que aqui ninguém faz.
bordadeira de vestido de noiva. Pega aí um vestido de noiva e borda aí de pedraria. Eu não consigo nem enfiar a linha dentro da agulha. Outro dia eu fui fazer aqueles chaveirinhos. Não é chaveirinho, marcador de texto. Ai, que piada, gente. Eu tentava enfiar a linha no negócio. Isso que a Heloísa já tinha feito aquelas argolinhas de como que chama aquela coisa? Do âmbar, né? Que ela já tinha feito um montão e já estava há muito tempo antes da pandemia. E aí, irmãos, eu via quanto ela batia nas portas e dizia: não, você não vai pegar peixe nenhum. Aí faltava o gás. Tempo, não, Heloísa. Aí chegava, não tinha luz, cortaram a luz. Aí o ligeirinho, né, o evangelista falava para mim: eu não tinha nada a ver com isso. A pastora tá lá, ó. A igreja era imensa, 3, 4 vezes essa daqui. A pastora tá lá, viu? Tá sem luz. A pastora tá com a fiação. Chegava o Giba, o Jorge de Bertioga, faziam a fiação todinha da casa. Você lembra, Heloísa? Ei, que tempo difícil. Meu Deus, que tempo difícil. Mas Deus falava para Heloísa: vou te fazer pescadora de homens. Eu vou te fazer uma mulher restauradora de vidas. Sabe por quê? Porque Ele veio para libertar os cativos e dar vida. E Ele espera por você. Quantas vezes você não quer saber? Você quer saber do dinheiro no banco. Querido, já vou te falar. Dinheiro no banco vai acabar. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Você não percebe que as coisas estão mudando? Você já foi no banco? Antigamente o banco era um fla-flu, né? Você chegava, tinha aquele coisinho 15 minutos só. Você tinha que entregar lá. Hoje não tem mais ninguém no banco, porque nem caixa não tem. Você não sabe que as coisas vão mudar? Você não sabe que o plano dos governadores do mundo é cortar tudo isso? Gente, nós temos que ficar ligados mesmo, que só Jesus vai poder dar aquilo que nós precisamos. Sabe por quê? Não adianta você ficar com, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar aquilo. Claro, você pode ter uma bela moradia, você pode ter um belo isso, belo aquilo, mas será que isso tudo não vai ser mudado, não vai ser uma perseguição terrível? Algo que está para acontecer, só Jesus, Ele pode dar um jeito. E aí, queridos, quando chega lá em João 21, a mesma situação. Sabe por que os discípulos estavam ali em João 21? Eles ficaram 3 anos. Eles tinham aquela visão política de Jesus ainda, aquilo que tinha sido colocado, como muitas vezes a gente acha: Jesus não vai voltar. Eu sempre penso isso. Não, acho que Jesus não vai voltar já. Não, tá certo, tá acontecendo um monte de coisa, mas será que vai voltar já? Aí eu fico pensando, né? Eu acho que todos nós pensamos nisso. São vários fenômenos, várias coisas estão acontecendo. Eles ficaram 3 anos andando com Jesus. Jesus veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos, curar os paralíticos, os leprosos, tudo ele fazia. Quando ele morreu, sabe o que aconteceu com os discípulos? Frustração, depressão, tristeza. Os caras se enfiaram com medo, um medo terrível de ser crucificado também. Eles ficaram escondidos quando Jesus ressuscitou. Ele só faltou desmaiar. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quem não sabe dessa história? Quando chega lá no capítulo de João 20, diz que Pedro, que Maria Madalena chegou ali e viu que estava como que chama? Um negócio que Jesus tinha, estava dobrado
ali, mas o corpo dele não estava mais lá. Amados, ele tinha ressuscitado. E quando Jesus ele chega, eles estavam tão tristes. Quanto de nós não acontece isso? Não aconteceu aquilo que você queria. Talvez não foi da mesma maneira. Eles já estavam o quê? Pescando de novo. Porque eles falaram, vamos voltar à nossa ocupação. Que esse negócio de Jesus foi a maior furada que a gente entrou. 3 anos a gente viu tudo isso e cadê? Agora o que vai acontecer com a gente? Vamos voltar a pescar, que a gente agora não tem mais mantenedores. Vamos voltar a pescar. Quantos de nós, eu mesmo já pensei isso, essa palavra já foi uma palavra tão rema para a minha vida. De eu chegar e falar, meu, o que eu fiz? Diabo falar todo dia, não, o que você fez na sua vida? Você fez o que da sua vida? Não sei se acontece isso com a Heloísa, com o Alfredo, né? Mas o diabo, ele tem uma especialidade de bater ali na hora que você acorda e falar assim, bom, olha aí, ó, quem que você se tornou? Quem que você é? Você não é nada. Aí, ó, se acontecer tal coisa, você tá ferrada, é isso que vai acontecer com as... Nossa, uma luta absurda. E você tem que falar, eu creio no meu Redentor que vive. Eu sei que Ele não vai me abandonar. Eu sei que Ele vai ser fiel no que Ele me prometeu. Porque se eu fechar os olhos amanhã, o Senhor, Ele vai continuar cuidando da minha família, cuidando do meu neto, cuidando. Mas a gente fica muito ensimesmado nas coisas. Quando eles estavam aqui, eles já tinham lavado a rede. E quando Jesus chega, eles não reconhecem Jesus, porque ele estava no corpo de glória. Queridos, é isso que acontece com a gente tem que sair do superficial e entrar no sobrenatural. Quando ele fala, vocês não pescaram nada, vai ali, ó, passa à direita e joga a rede. A diferença, as redes não se romperam. Sabe por quê? Porque eles já estavam muito mais estruturados. Você sabe, a gente já caminhou, nós caminhamos, mas o que Deus quer de nós é que nós entremos numa outra dimensão. E o que eu quero dizer para você, que lá em João 21, quando eles pegam aqueles peixes, porque Jesus ele sabe sobejar. E vai chegar um momento que você vai ter tanto, que você vai começar a fazer até coisas que você nunca imaginava que iria fazer, ou que daria para fazer. Sabe, eu vejo o quanto nós devemos amar e respeitar. Quando eles pegaram aqueles 105 e as redes não se romperam, como lá em Lucas 5. O começo, o meio, porque Jesus tinha ressuscitado e eles viram o poder que era. Simão, ele lançou aquela capa de incredulidade e ele falou, gente, é Jesus, porque esse horário, meio-dia, a gente não pode pegar tanto peixe. Você já ficou sem um tostão num dia e no outro Deus proveu todas as coisas para você? Você fala, nossa, ontem eu estava com a corda no pescoço, hoje já vou poder fazer alguma coisa. A gente vive no superficial com ele. A gente tem que parar com isso, sabe por quê? Ali no capítulo 21, gente, por isso que a Sandra falou que ama a palavra, a gente tem que ler a palavra e amar realmente, sabe? Porque quando eles vão comer com Jesus, Simão, ele pega aquela capa e joga fora, e ele fala, eu tô nu. Gente, por que ele estava nu? Porque não tinha revestimento nenhum. Sabe, quando você sonha que você tá nu, que apareceu a parte dos peitos, tá de cueca, tá não sei o que lá, é constrangimento, é falta de revestimento.
quando eu sonho com isso, vai orar, vai buscar, vai fazer, vai jejuar, vai ler a palavra. Você só pega quando você está na aflição. Ah, não, Deus, será que eu vou? Não, essa palavra aqui não. Conheço gente assim. Quando eu vejo que a Is pegou muito na Bíblia, eu falo, epa, tá aflita. Tem alguma coisa que tá errada aí, porque tá numa aflição. Eu vejo Bíblia na cama, Bíblia não sei aonde. Eu falei, epa, Jesus, será que fulano vai? Não, não vai. Isso, não é uma brincadeira, mas é uma verdade, gente. Quantos são assim? Isso aqui não é oráculo, não. Isso é para mim também, que de vez em quando eu dou umas dessas, né? Mas eu tenho que sempre estar lendo, eu e você, gente. E aí, quando ele olha bem para Pedro, ele fala, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Mas Pedro era um lambão. Por que ele falou 3 vezes? Porque Pedro tinha negado 3 vezes. E ele amava tanto Pedro, daquele jeito que Pedro era, que ele falou assim, Maria Madalena, ó, chama todo mundo, e a Pedro, porque Pedro ia morrer de vergonha. Cara, quantas vezes você faz coisas que você tem a maior vergonha? Fala a verdade, não sei vocês, mas quantas vezes aconteceu isso comigo? Fazer coisas erradas, que a gente tem vergonha. Pedro teve vergonha porque ele negou na cara dura Jesus. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ou você só ama a si mesmo? Só ama o seu umbigo? Só ama o prato de comida, o carro que você tem, a casa que você tem, o sofá que você... Só isso que você ama? Um barco novo? Pedro, tu me amas 3 vezes, apacenta minhas ovelhas. Queridos, depois ele subiu, ascendeu. Sabe o que aconteceu, Pedro? Não sei se você sabe, mas existe 1 Pedro, 2 Pedro. Ele tinha tanta revelação com Deus, que Deus mostrou para Jesus, mostrou para ele os elementos que vão realmente se fundir. Mostrou o Apocalipse para ele. E tem um negócio muito importante. Pedro, ele fala em 1 Pedro 3,9, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse texto aqui se refere a uma pregação que foi feita por Jesus. Por quê? Porque Pedro, ele vê Jesus no Hades, pregando aos espíritos humanos aprisionados, porque não tinha salvação, irmãos. Mas Jesus, ele morreu e ele foi lá, Pedro viu, teve essa revelação profunda do momento em que Jesus foi lá e pregou aos espíritos em prisão. E ele declarou vitória às autoridades espirituais que mantinham esses espíritos presos, que eram demônios. Ele viu isso. Pedro, ele tinha uma verdadeira revelação dos céus depois com o Espírito Santo, depois do Pentecostes. Querido, sabe por quê? Olha para o teu irmão e diga, sai do superficial e entra no profundo de Deus. Mergulha nas revelações de Deus, queridos. Coisa tremenda essa palavra. Por quê? Porque Jesus, ele saiu inteiro daquele lugar. Diz lá em Isaías 63 que ele sofreu tanto no lagar do ódio, da ira de Deus. Pedro viu isso. Pedro tinha essa revelação. Por quê? Porque ele precisava apacentar, mas num outro grau, no grau da maturidade, no grau realmente que o Senhor, ele quer para mim e para você. Essa história é minha e sua. Deus não quer você apenas trabalhando, apenas, sabe, se preocupando com o dia, fazendo nota, fazendo não sei o que lá. Ai, meu Deus, será que vou ter isso? Será que vou ter aquilo? Não!
Deus, Ele quer que você pare de achar que você vai ficar rico com aposta, com dinheiro que não é de Deus, que você não vai conseguir nada disso. Você só vai ter aquela plenitude em Cristo quando você buscar realmente, primeiramente, o reino de Deus e amadurecer. Começa a amadurecer em Cristo e as outras coisas vão ser completamente acrescentadas. Gente, talvez você não consiga entender, mas Deus vai prover os mínimos desejos do seu coração, porque Ele ama não te dar um peixe, Ele ama te dar 153 peixes. Ele ama muito mais que isso, Ele ama dar infinitamente mais daquilo que você ouviu ou você pensou, porque Pedro, ele tinha o quê? Ele tinha uma revelação. Olha, Pedro, ele falou assim em 1 Pedro 1,12, ele começa a dizer assim: os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação, porque ele via. Às vezes você acha que você está sozinho. Ontem mesmo nós viemos ministrar aqui uma igreja. Primeira coisa, eu me lembrei dessa palavra. O Senhor falou: chama os anjos a te ajudarem aqui. E a Heloísa ainda falou: putz, se eu sair daqui super cansada. Por quê? Porque era uma guerra absurda. Uma guerra absurda que a gente ficou tão assim que quando eu fui dormir, o Senhor falou comigo: vocês estão que você nem repreendeu Asmodeus. Eu falei, eu contei para Heloísa e para Alfredo, eu falei, nossa, é mesmo, né? Aquilo que a gente às vezes precisava ter feito. Amados, eu e você precisamos mergulhar no sobrenatural do Senhor. Essa pregação é uma pregação de Lucas 5 para João 21, para 1 Pedro. Quem é Pedro? Pedro é um cara que ele viu Jesus naquele momento. Às vezes sabe o que você faz? Nada. Você assiste novela, fica assistindo filme, não sei o que lá, mas você não está dentro da revelação que Deus ele quer para você. E isso é só através da grande busca. Aí eu estava falando para o Gilberto, ele falou para mim, lá em Salmo 18, versículo 37, está escrito acerca dos inimigos de Jesus e como ele. Queridos, aprofunda na palavra. Nós precisamos reativar a casa de Zadok, mas a gente não reativou por falta de quórum, de pessoas interessadas em saber da palavra. E a gente precisava reativar, porque isso é uma igreja que Deus ama, sabe? Que Deus realmente quer dentro do coração. Essa apostila aqui sobre igreja é uma apostila tão maravilhosa, que fala como o projeto, a gente fala sempre assim, projeto de Deus é a família, realmente. Projeto de Deus é a igreja. E você que levantou sua mão para ser obreiro, mas você não faz nada, saiba que o Senhor, ele cobra essa negligência, sabe? É necessário orar, é necessário buscar, é necessário ler a palavra. Muito mais além, nós precisamos nos espelhar na vida de Pedro. Amém, queridos? Pega a Santa Ceia. Eu quero declarar, a Santa Ceia é algo... Eu perguntei se tinha alguém que queria fazer a Santa Ceia dos vasos de Deus. E não é apenas uma exclusividade minha, não. Vamos começar a rodar a Santa Ceia, né? Alfredo, Gibe, Heloísa, Evangelista Silvia. Amados, nessa manhã, eu quero dizer para você que Deus, ele quer trazer a você revelações
profundas como essa que Pedro teve. Você imagina você tendo a revelação que Jesus, ele pregou para os espíritos humanos que estavam aprisionados no Hades, como ele trabalhou, o que ele sofreu. O sangue dele tem poder. Tem poder para trazer o melhor. Você pode dar um glória a Deus? Você sabe que a vida de Pedro é a sua vida? Você que era valentão, batia em todo mundo, achava que era na força do braço. Pedro era assim, né? Não apenas uma mera coincidência. Pedro era assim, e Pedro ele viu as regiões celestiais. Imagina, você já teve alguma visão das regiões celestiais? É maravilhoso. Eu tive poucas, mas eu lembro uma vez que eu fiquei impactada, que Deus, ele, como foi um arrebatamento de sentidos, que eu subia, mas não sentia mais a atmosfera do céu. Depois da estratosfera não é mais dessa maneira, é diferente. É algo, não tem descrição. Quantas pessoas estão sendo arrebatadas, estão sendo levadas a conhecer Jesus, porque está próximo, queridos. Então sai, sabe? Ele veio para libertar todo o cativeiro de tristeza, de falência, de tudo aquilo que pode estar aprisionando você nesse momento. E é isso, e muitos de nós não conseguimos nos aprofundar naquilo que realmente Deus ele quer. Que ajuda. Glória a Deus. Curva sua cabeça nesse momento, Senhor. Nós te agradecemos. Agradecemos porque entendemos que esse suco e esse pão são dádivas e milagres das regiões celestiais para nós, Senhor, que estamos assentados em Cristo, e acima de todo principado, de todo poder, nós entendemos que o Senhor sujeitou tudo aos teus pés, e o Senhor é o cabeça da igreja. E nesse domínio celestial, Senhor, nós vemos a tua sabedoria. E ao tomarmos esse cálice e comermos esse pão, nós estamos inseridos na videira verdadeira por um ato profético deixado por ti, Senhor. Por isso, Pai, a tua multiforme sabedoria trouxe para nós essa maravilha de Santa Ceia, Pai. Obrigado. Foi o teu último ato profético antes do Senhor dar a sua vida por nós. O Senhor nos ensinou. Eu sei que o Senhor está aqui, os teus anjos estão servindo essas pessoas que estão aqui amando, glorificando o teu nome, Senhor, porque eu desce a tua sabedoria nessa ardente expectação, como criaturas de Deus, como filho de Deus, como manifestação da tua multiforme sabedoria. Senhor, nós somos vasos de barro, e como vasos de barro, o Senhor está trazendo em nossas vidas algo que vai sobejar a pesca maravilhosa, o extraordinário de Deus, para que nós venhamos falar: o Senhor já fez comigo, vai fazer com você. Xarabe, amanto, alabassuri, me canta. Senhor Deus, Ele é poderoso. Jesus, cada um que tomar aqui, comer e beber, para a tua honra, a tua glória, que o Senhor venha trazer uma referência em nós da tua glória, em nome de Jesus.
nós abençoamos esses elementos e declaramos o melhor de Deus. Já veio, né? Que é a salvação. E o melhor de Deus está por vir, em nome de Jesus. Pode passar, amém? Quantos tem? 4. Obrigada. Graças eu te dou Vamos ficar de pé, amados? pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Descendo uma unção tão grande sobre a sua vida que você não será mais o mesmo. As coisas do alto, a sabedoria celestial estará fazendo parte sobre a tua vida, porque o Senhor, Ele te ama, Rodrigo. Te ama e Ele vai mostrar isso para você. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano e criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, digno é o Senhor, mas ressuscitou, digno é o Glória, glória. Você pegou? Oh, glória a Deus, aleluias, que maravilha. Talvez nós não tenhamos a dimensão de tudo que o Senhor fez, mas Ele pode revelar. Você é um veículo da graça, da comunhão, do milagre de Deus. Diga, há um milagre em mim.
há um milagre em mim. E tudo aquilo que eu colocar as mãos, a planta dos pés, todo o deserto sairá. Eu sei que eu sou uma parede contra os ventos e tempestades. Eu sei que eu sou refúgio e sei que para muitos eu terei uma palavra de graça, de unção e de milagre, em nome de Jesus. Você diga: eu sou portador da unção de Deus. Você é portador da unção de Deus. Pegue o pão nesse momento. Aquele que participa e come do corpo do Senhor. Não haverá enfermidades, não haverão nenhum tipo de situação difícil. Em nome de Jesus. Dá pão para ela. Já, mas dá mais. Tem mais, não tem suco. Dá. Tem mais suco aqui? Tem gente que está com fome. Essa gentinha linda dessa, a gente dá tudo que tem. Glória a Deus. Amém, queridos? Olha, tome do pão e vamos comer juntos. Pão sem fermento. Deus, Ele sabe. Esse era o gosto que Jesus, Ele tinha na boca. Vamos beber em nome de Jesus. Eu amo Jesus, amo a Santa. Dá um glória aí, crente. Você é movido pela graça, pelo amor de Deus. Vai em paz, que o Senhor te abençoe poderosamente e que os milagres do Senhor venham a acontecer essa semana, em nome de Jesus. Vai em paz, que o Senhor te abençoe. A Mara comprou um carro, precisa que você olhe o carro dela. Cadê a chave? Ô, Giba. Ó, eu quero. Ó. Quero que você e o Alfredo podem ungir o carro da Lucimara. Lucimara, vem cá. Falta do amor, uma glória do Senhor, sua vida e salvação, e tudo que Ele fez foi obedecer.